E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Canva. Na aula de hoje vocês vão aprender a como criar um tamanho personalizado e configurar manualmente a sua margem e a sua sangria do arquivo, tá bom? Quando você vai usar o Canva para impressão, para enviar algo para impressão, você tem que saber fazer isso, então isso vai ser muito útil para vocês no seu dia a dia. Na aula passada, nós aprendemos a configurar automaticamente esses detalhes, tá? Vocês viram que vocês conseguem criar um tamanho de arquivo personalizado e adicionar margem e sangria nele, tá? Se você não viu a aula passada, vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima com todas as aulas. Só você clicar lá, você vai encontrar. Quando você clica aqui, por exemplo, em criar um novo design, eu vou criar um tamanho personalizado e vou pôr o tamanho de 90 por 50, que é o tamanho de cartão de visitas, que é o mesmo que nós fizemos na aula passada, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo design para vocês verem, olha. E daí, ele já vai estar aqui com a margem e com a sangrativa, olha só. Por que ele está, né? Porque eu já ativei ele na aula passada, ele vem aqui, olha, para vocês. Você vem aqui em mostrar margem ou então em mostrar sangra, tá? Então a sangria e a margem ela pode ser ativada ou desativada aqui mesmo no Canva, tá bom? Só que ele não te dá o tamanho ou melhor, ele não te dá a opção de personalizar essa margem. Você não consegue fazer uma margem menor do que essa. Eu quero uma margem que não tem, aqui tem 5 milímetros, né? Eu não quero que seja 5, quero que seja 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros. Então você não consegue personalizar ela aqui. Então, para isso, você tem que fazer manualmente, tá? Ele já dá essas guias num tamanho personalizado para você. Então, como que você faz manualmente? Este é o intuito desta aula, tá bom? Então, para isso, nós vamos voltar aqui no começo e eu vou fazer uma breve explicação sobre os tamanhos para vocês e como que vocês criam um tamanho personalizado, para quem não assistiu a aula passada, e como fazer essas margens, esses ajustes manualmente. Beleza? Vamos lá. Quando você vai criar um arquivo no Canva, começar um trabalho, normalmente você vai pegar um documento pronto, né? Ele tem aqui, por exemplo, né, documentos de Word, tamanho de vídeo, tamanho de postagem para Instagram, né, apresentações, folha A4. Então, normalmente, na maioria das vezes, você vai entrar e vai pegar um tamanho pronto já para trabalhar. Mas como que você faz para trabalhar com um tamanho personalizado? Para isso, você vai vir aqui no Canva em criar um design. Clicando aqui, você vai ver que ele vai aparecer várias opções para você. E a opção que nós vamos usar é essa daqui, olha, tamanho personalizado. Quando nós clicamos aqui, vocês vão notar que o Canva ele vai te dar a opção de largura e de altura do arquivo, certo? E ele vai te dar também a unidade de medida. Você vai encontrar aqui 4 unidades, basicamente. A primeira é pixels, a segunda é polegadas, a terceira milímetros e a quarta centímetros. Então, vamos supor que você vai criar aí um cartão de visita, certo? Então, um cartão de visita em centímetros, normalmente ele teria 90 de largura por 50, ou melhor, em centímetros seria 9 por 5, né? Eu já estava fazendo errado, né? Em milímetros, aí sim seria 90 por 50, certo? Então você dá a medida certinho do que você quer aqui para você fazer o trabalho. Uma postagem, por exemplo, para Instagram, né? O tamanho padrão dela seria o tamanho quadrado, né? 1080 por 1080 pixels, né? Ela já seria em pixel. Por quê? Porque toda medida que ela é feita para itens digitais, para ser usado na internet, ela é usada em pixels, ao passo que, para ser usado em impressão, vai ser usado em centímetros ou milímetros e até polegadas, né? Dependendo aí. A gente não costuma usar polegadas no Brasil, pelo menos na área gráfica não, né? Mas milímetros e centímetro é bastante comum, certo? Então fica essa regrinha para vocês lembrarem que se vai ser uma arte digital, ela vai normalmente ser em pixels, tá? E se vai ser uma arte impressa, aí você pode usar o milímetros ou centímetros. Um vídeo, por exemplo, né? Um vídeo ele teria um vídeo em tamanho Full HD
teria 1920 por 1080 pixels. Então, quando eu colocar para criar um novo design, ele já vai abrir para mim aqui exatamente no tamanho de uma tela, ideal para um vídeo Full HD, certo? Então, se você vai fazer, por exemplo, a capa de um vídeo de YouTube, uma thumbnail para YouTube, seria exatamente essa medida aqui, 1080 de altura por 1920 de largura, beleza? Então, para vocês entenderem aí que vocês conseguem criar um tamanho personalizado no Canva de acordo com sua necessidade. Uma dica bem legal para vocês, né? Vamos supor que você vai trabalhar com algo impresso, uma coisa que vai para a gráfica. Neste caso, você vai ter que colocar, né, os milímetros e a medida correta, né? Se for um cartão de visitas, como eu mencionei para vocês, seria 90 de largura por 50 de altura. Porém, uma observação importante, né? Quando você vai mandar uma coisa para a gráfica, uma coisa para ser impressa, você tem que saber o tamanho da sangra, o tamanho do limite de sobra do arquivo. Então eu separei aqui uma imagem para ilustrar, para vocês entenderem bem essa questão, que é esta imagem aqui, tá? Aqui nessa imagem vocês conseguem ver um exemplo, né? Vamos supor que isso aqui seja um cartão de visitas. Essa parte que está em roxinha, ela é o tamanho exato do cartão, certo? 90 por 50. Só que note que ele tem aqui uma parte em vermelha. Essa parte em vermelha ela é chamada de sangria, né? Ou sangra. É o que vai ser cortado na gráfica, vai ser perdida essa informação. Então, quando você for criar um tamanho de arquivo aqui, próprio para a impressão, o ideal é que você já crie o tamanho do arquivo com a sangra. Uma gráfica, normalmente, num cartãozinho de visitas, usaria 3 milímetros de sangra, certo? Então, seria 3 milímetros na parte da direita e 3 milímetros na parte da esquerda. Ou seja, ao invés de ter 90 centímetros, ele teria 90 mais 3, certo? Seria 96 milímetros. Então, essa seria a medida correta para um cartão de visitas. Percebe? A mesma coisa na altura, né? Se são 50 aqui, teria mais 3 aqui e mais 3. Então, seria 56 milímetros. Basicamente, essa daqui seria a medida correta de um arquivo para a impressão de um cartãozinho de visitas. Apenas como exemplo, né? Você vai consultar na gráfica e vai ver certinho a medida. Daí você vai criar o design e ele já vai ficar no tamanho correto aí de impressão. Então você vai ter que lembrar que ele tem aqui a margem de sobra, certo? O Canva ele é muito usado para artes digitais, então ele não tem essa preocupação. Mas se você vai usar ele para fins gráficos, você tem que lembrar disso, tá? Vou fazer para vocês verem aqui um quadro como exemplo. E este quadro, olha, deixa eu clicar apenas aqui, pronto. Este quadro aqui, eu vou deixar ele no tamanho exato de 90 por 50. Como que você faz isso, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha, certo? Então, eu vou deixar ele aqui na altura, olha, com 50. Tá vendo que ele está aparecendo os numerozinhos ali? Olha lá, ele tem o L, tá? L está 87,2 e o A está 50. Isso quer dizer que ele está com 50 de altura, perfeito? E a largura está 87. Então, agora eu vou deixar 90 arrastando para o lado aqui, olha. Perfeito? Então, ele está com 90 por 50 exatamente. É o tamanho do cartão. E agora eu vou alinhar ele ao centro. É só arrastar até aparecer essas duas cisquinhas, tá? Eu vou mudar a cor dele para vocês enxergarem. Quando você coloca exatamente no centro, você vê esses dois traços, né? Então, tanto na horizontal quanto na vertical, quer dizer que ele está alinhadinho no centro. Percebe? Então, este daqui é o tamanho do cartão de visita, como ele deve ser na impressão. E aqui é o tamanho da sangra dele, é o que vai, da sangria, né? É o que vai ser cortado, que vai ser perdido na gráfica. Então, tem que ter essa medida quando você vai criar um arquivo, tá? Mas lembra que tem a margem, né? Então, essa margenzinha, vamos supor que seja de meio centímetro. Vamos supor que seja 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui, 5 aqui e 5 aqui, tá? Então, para você saber certinho qual que é essa margem, né? Como que essa margem ela está, você vai ter que criar um novo quadro aqui no Canva, né? Então, eu vou copiar, colar este quadro, tá? Eu vou colocar um contorno nele, só para a gente visualizar com o contorno, vai ficar mais fácil. E vou tirar a cor dele, tá? Então, vai ficar mais fácil a gente enxergar a margem, né?
Então, eu vou ter que deixar ele aqui com 5 milímetros a menos, certo? Então, eu vou deixar aqui 45, olha. E aqui, para baixo, eu vou chegar até o 40. Então, você já vai ter uma noção da margem. É a mesma coisa aqui, né? Aqui eu vou deixar 85 e aqui eu vou chegar até 80. Pronto. Então, tá aproximado, não precisa ser perfeitinho, exato, né? Mas está bem perto do que tem que ser a margem de um cartão. Então, você já sabe que aqui é o tamanho do seu cartão, aqui é a sobra da arte e aqui é, no caso, a área útil, a área que você pode colocar os arquivos, que não vai ficar muito perto, os arquivos, no caso, né, as informações, que não vai ficar muito perto do corte da gráfica, beleza? Aí você vai respeitar esse esquema de margem para impressão. E daí você pode pensar assim, mas o Canva faz isso automaticamente, por que eu estou fazendo isso manualmente aqui, por que eu estou aprendendo isso? Porque, como eu mencionei no começo da aula, se a gráfica ela precisar de um tamanho personalizado de margem ou personalizado de sangria, você não vai conseguir fazer no Canva porque ele vai te dar uma sangria padrão e uma margem padrão naqueles botões que tem de configuração lá que eu mostrei no começo, tá bom? Vamos supor que você vai mandar para a gráfica um caderno, um livro, e daí você vai montar, vai editar ele aqui no Canva. E ela vai pedir, por exemplo, que na parte da encadernação, este livro tenha 2 centímetros de margem na esquerda e 1 centímetro de margem na direita. Então, isso daí pode acontecer, né? No centro, no miolo, para ficar longe do caderno, dos grampos do caderno, ela vai querer que tenha 2 centímetros de margem ali. Como é que você vai fazer isso manualmente, né? Você vai precisar ter noção de como criar suas próprias medidas aí no Canva, beleza? Então, é para isso que serve essa aula, para você entender e se virar manualmente nessa criação, tá? Logicamente que você vai ter que ver isso com a gráfica que você vai mandar. Pergunta para eles assim, quanto que eu deixo de sangria? Quanto que eu deixo de margem? Aí eles vão te falar, deixa 1 centímetro de margem, 3 milímetros de sangria. Aí vocês vão saber certinho na hora de configurar o arquivo para impressão, beleza? Então, sempre que você for criar um impresso aqui, vamos supor que seja um panfleto, né? Então, um panfleto tamanho 10 por 15, tamanho 15 por 21, né? Então, 10 por 15, ele teria 100 milímetros, né, de largura por 150 milímetros de altura. Mas ele vai ter 1 centímetro de margem dos lados. Então ele tem que ser, na verdade aqui, né, meio milímetro, né, no caso de margem em cada lado, meio centímetro, desculpa, vai dar 5 milímetros de margem em cada lado. Ele teria que ter 16 de altura por 11 de largura. Aí você já vai ter o tamanho exato já com a sangria para corte, né? Percebe? Então, você já transforma um arquivo no tamanho certinho que você quer imprimir ele. Aí você não vai ter problema na hora de enviar para a gráfica. Vamos fechar rapidinho o arquivo aqui para vocês verem, olha. Então, eu transformei esse arquivo aqui, deixei ele no tamanho de um cartão. Eu vou deixar esse fundo aqui apenas com contorno para ele não atrapalhar na criação nossa aqui do design, tá? Então, eu vou deixar ele transparente, olha. Eu poderia aqui ativar a régua do Canva e puxar as linhas guias no lugar dessas linhas. Deixar as linhas guias aqui marcando o limite de sangra e o limite de margem. Mas eu não vou fazer isso nessa aula porque eu vou fazer uma aula apenas sobre linhas guias para vocês entenderem como funciona e como usa, tá bom? Então, para exemplificar essa medida nessa aula, eu vou deixar esses quadros aqui mesmo para vocês entenderem o tamanho de espaçamento que tem que deixar, tá bom? Mas as linhas guias iam funcionar do mesmo jeito também, e é facinho de usar, vocês vão aprender isso numa outra aula. Então eu sei que meu cartão vai ter essa medida, mas o fundo dele vai ocupar todo este quadro. Eu vou pegar aqui dentro dos meus uploads, eu tenho aqui algumas peças que eu já costumo usar para minhas artes gráficas, né? Por exemplo, o fundo que eu costumo usar com a minha marca é este fundo aqui. Então, ele vai ser o fundo do meu cartão de visitas. Aí eu tenho o meu logotipo. Vou pegar o meu logotipo aqui, vou colocar bem no centro. Então, aqui está o meu cartãozinho de visitas, a parte da frente do cartão, olha. Então, repara aqui a distância, né? Você pode usar quadros para te ajudar a ver isso. A distância que você vai deixar na parte de cima,
ela tem que ser a mesma distância da parte de baixo, para ficar alinhadinho, bonitinho. Se vocês estão acompanhando o meu curso de CorelDRAW, vocês viram bastante a importância aí de alinhamento, dessas coisas no design, né? Então eu vou criar uma cópia aqui, olha. Vocês vão ver que está na mesma distância certinho, está alinhadinho, bonitinho, olha. Não fica, porque senão, se você faz assim com o logo, ó, deixa assim, vai ficar um espação aqui embaixo e em cima vai ficar menos, né? Então o ideal é que fique bem colocadinho no centro para ficar bonitinho, tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Então, a frente do cartão está definida. Vamos fazer o verso? Eu vou duplicar ele, tá? Aí eu deleto o logo. Aqui na frente, eu já posso deletar essas duas linhas, porque essas duas linhas, elas foram apenas para mim me guiar, para que eu não passasse informações delas. Então, o cartão está pronto na frente, olha. E no verso, eu vou colocar as informações, né? Então, eu vou colocar aqui o logotipo do Instagram, o logotipo do YouTube, certo? Eu vou usar esses dois logos e vou usar também um QR Code que vai mandar direto para o meu canal quando a pessoa escanear no cartãozinho de visitas. Olha aí. Então, eu posso pegar, deixar assim o QR Code mais ou menos. Eu vou diminuir esses dois logos para que eles fiquem no tamanho correto, né? Olha, se eu fosse colocar, por exemplo, para que serviria essa linha de margem, né? Se eu fosse colocar no cantinho, ele teria que ficar exatamente aqui no cantinho. E essas informações, né? Elas poderiam ficar exatamente aqui ou dentro, né? Elas não podem sair dessa linha de margem. Então, basicamente, para isso que serviria esses recursos, né? Então, eu vou deixar isso daqui branquinho para ficar bonitinho no meu cartão, só para vocês visualizarem, olha. Vamos deixar branquinho. E a parte interna, que é a setinha, eu vou deixar nesse tom. Olha aí que legal. Então, eu quero criar um design bonitinho para esse cartão. Eu não vou colocar eles aqui no cantinho desse modo, né? Eu vou trazer aqui para o centro, beleza? Então, eu trouxe aqui para o centro. Vou colocar o Instagram na parte de baixo. Vou colocar o YouTube na parte de cima, que é o meu link principal, que eu quero dar mais crédito para ele, tá? Então, dar mais atenção para ele, né? Então, você poderia se preocupar com a margem, por exemplo, daqui, não deixar muito colado, né? Então, são coisinhas que vocês vão aprendendo com o tempo, né? Aqui no curso nós vamos falar bastante sobre isso. E eu vou pegar uma letra qualquer, só para colocar aqui a escrita. Eu vou escrever Coisas de Designer, né? Que é o meu arroba do YouTube. Coisas de Designer. Perfeito? Então, o arroba do YouTube é este daqui. Eu vou deixar a letrinha branquinha, certo? Opa! Agora sim. Deixei a letrinha branquinha. Eu quero que o meu Instagram, ele fique um pouquinho menor a informação dele, tá? Eu não quero que fique tão grossa igual tá aqui. Então, para isso, eu vou deixar a fonte dois tamanhos menores e vou tirar o negrito dela. Então, ele vai ficar aqui no cantinho assim, deste modo, olha. E eu vou colocar aqui canal Coisas Designer, que é o meu arroba do Instagram. Para vocês também, se quiserem seguir a gente lá, sempre vai ter novidade no canal, tá? Aqui eu vou deixar alinhado no cantinho, igualzinho, tá aqui, tá vendo? Aí você já consegue dar uma criação aí, uma carinha bonitinha para o trabalho. Olha que legal, ó. Eu vou pegar o quadro e vou usar ele para que eu crie uma distância correta entre os elementos. Ó. Então, por exemplo, esse daqui, eu quero que fique deste modo aqui, alinhado com essa distância do canto, e a mesma distância eu vou deixar do lado de cá, certo? Então, meus elementos vão ficar alinhados ao centro no cartão. Aí, quando você olhar ele por completo, não vai ficar as informações para um lado, mais para um lado, ou mais para o outro. Perfeito? Então, basicamente seria isso, tá? Eu vou colocar aqui o meu site também. O nosso site, se você quiser acessar, tem informações legais lá também para você acompanhar, olha. www.coisasdedesigner.com.br. E o site, vou deixar ele bem pequenininho mesmo, bem fininho, talvez na parte inferior, ou então eu posso colocar até lá na frente do cartão, embaixo do logo. Talvez fique bem legal também, menorzinho. Olha. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, vou trazer para cá, dar um Ctrl V, a gente sobe um pouquinho o logo, né? E coloca o site aqui para que ele fique bonitinho. Olha aí que legal. Vamos deixar ele aparecer a linhazinha para saber que ele está bem ao centro. Ó. E pronto, né? Então, eu tenho um cartãozinho de visitas
com o meu logo e o site na frente, e no verso tem o logo com o QR Code. Eu poderia pegar o meu logotipo, apenas o logo mesmo, eu vou pegar ele que eu tenho ele salvo aqui embaixo. Aí eu vou pegar esse logotipo, vou trazer ele aqui para o cantinho, olha. Eu posso até diminuir ele, deixar ele meio saindo para fora da página mesmo, olha. Ele já ficaria legal deste modo. Ou então eu poderia até mesmo deixar ele um pouquinho transparente aqui na hora de imprimir, certo? Eu vou deletar agora essas informações. Eu não preciso mais, né, da margem, da linha de margem e da linha de corte. E meu cartão está prontinho para ser enviado para impressão, percebe? Então, vocês criaram um tamanho personalizado, já com o milímetro, calcularam a margem. Isso daí é o padrão para todo tipo de impresso que você for fazer no Canva, tá? Para as artes digitais, é post, é vídeo, é banner para Instagram, já está tudo configurado aqui, está facinho para vocês. Vocês já têm o tamanho exato aqui. Mas para coisas impressas, normalmente, você vai ter que deixar o tamanho correto de acordo com a gráfica, de acordo com o lugar que você vai imprimir este material, tá? E ele pode ser enviado para a gráfica num formato PDF, seria o ideal, né? Ou também JPEG, se for com uma qualidade boa, né? Qualidade alta, não tem problema, eles vão conseguir imprimir lá, tá? O ideal seria o PDF. Aí você vai vir aqui em compartilhar, baixar o arquivo, e daí você escolhe o formato, ele PDF para impressão, tá vendo? PDF para impressão, o ideal é porque ele já vai na qualidade máxima, né? Tá vendo aqui, olha, perfil de cor RGB, ideal para uso digital. No nosso caso, seria o CMYK, ideal para impressos profissionais, tá? Mas este é um recurso que ele é do Canva Pro, tá? Não está habilitado no Canva grátis, tá bom? Se você mandar em RGB na gráfica, vai dar problema? Bom, não é o correto, tá bom? Pode ser que o pessoal da gráfica lá seja muito legal e eles peguem este arquivo, abram ele no Photoshop, em outro programa, converta a cor para você, mas não é o ideal. O ideal seria você já mandar ele em CMYK, beleza? Aqui você não precisa colocar as marcas de corte, sangria, não precisa. Por quê? Porque a gente já fez isso manualmente, eu já deixei na medida correta, ele já está certinho já com a sangria, com a margem e tudo, tá bom? Então, eu vou vir aqui em baixar, ele já salvou o meu arquivo, eu posso clicar aqui para abrir e você já consegue ver que o cartãozinho de visita está prontinho aqui para a gráfica, olha que legal. E repara que ele mantém os elementos numa qualidade boa, ele mantém os itens numa resolução boa, mesmo quando você amplia. Então você não vai ter problemas com a impressão, tá bom? Você não vai ter, porque nós colocamos o PDF para impressão. Se eu fosse lá no PDF, só para vocês visualizarem, eu vou vir aqui, olha, em baixar, vou colocar o PDF padrão, tá? PDF padrão. Então, esse PDF padrão, ele não é uma qualidade boa para impressão. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, abri o PDF padrão e repara só para você ver a diferença. Tá vendo? Olha, então, repara na qualidade do logotipo. Esse é o que eu coloquei para impressão. Olha como ele ficou mais definido, tá? E o padrão, olha como ficou tudo em baixa resolução aqui, a minha imagem, meus elementos, tá? Olha aqui como o QR Code ficou mais com a definição ruim, ao passo que o outro ele está com a definição boa, tá? Então, sempre use para impressão quando for imprimir, quando for enviar para algum lugar. Isso daí vocês não vão ter erro. Este daqui, em baixa resolução, para que serve? É para artes digitais, para você usar apenas num site. É um arquivo bem levinho, bem básico. Vamos ver o tamanho que ficou o arquivo. Olha, quando a gente entra aqui, vocês vão ver que este daqui de baixo é de impressão, está com 269 KB, certo? O digital está com 104 KB. Quer dizer, ele tem menos da metade do tamanho deste outro, do peso, né? Isso quer dizer que ele é um arquivo bem mais leve, com bem menos qualidade. Perfeito? Então, sempre que você for criar um arquivo no Canva, você vai se preocupar com a medida dele, com a sangria e vai ajustar isso tudo para criar sua arte bonitinho e mandar para a gráfica em boa qualidade. Na próxima aula aqui do canal, vocês vão aprender
Qual que é a diferença de uma imagem para um vetor dentro do Canva? Como que você faz para identificar uma imagem de baixa qualidade e uma imagem de alta qualidade dentro da plataforma, tá? Então eu vou ajudar isso para vocês aqui. Este início, ele é um pouco mais teórico, né? Depois nós vamos para as aulas práticas aí que vocês vão aprender a criar artes do modo bem simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha nessa aula se você gostou e vai aparecer para você aqui na sua esquerda agora a playlist com todas as aulas do curso de Canva e na sua direita aqui o nosso curso de CorelDRAW e embaixo o nosso curso de ChatGPT. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você também vai gostar. Valeu, até a próxima aula.